Bom dia, meu nome é Luiz Paulo Rouanet, eu sou professor do Departamento de Filosofia e Métodos e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei. Sou responsável por este curso de História da Filosofia 1, modalidade à distância. Eu quis entrar em contato com vocês que estão iniciando o curso para falar de alguns temas gerais, né, que são pertinentes a essa matéria e que vocês vão ver ao longo do curso. Usualmente se inicia esse curso falando sobre os primeiros pensadores, né, a começar por Tales de Mileto, que é considerado tradicionalmente como o pai da filosofia. Por que motivo? Porque Tales, do qual pouco se sabe, os seus escritos chegaram de maneira apenas fragmentária, né? Como a maioria dos filósofos desse período, dos pensadores desse período, mas o que ele diz, o princípio era a água era o princípio de todas as coisas, marca uma mudança de mentalidade. Ou seja, em vez de tentar explicar o mundo através de mitos religiosos ou outros tipos de mitos, fabulações, Tales está buscando um princípio de explicação racional. A água era o princípio de todas as coisas. Pode parecer insuficiente, pode parecer pouco, aos nossos olhos, mas o que a gente tem que compreender a importância disso é justamente porque caracteriza a mudança da forma de pensamento. Né? Tales vivia então em Mileto, né? Que era uma cidade florescente, comércio marítimo intenso, né? Uma espécie de capital cultural da antiguidade. E não só Tales, como Anaximandro de Mileto, que o sucederá, e Casteu, autor de um dos primeiros mapas mundi, né, do mundo conhecido, né, eles foram astrônomos, geógrafos, matemáticos, navegadores. Né, então, mesmo porque não havia a ocupação filosofia enquanto tal, quer dizer, a ideia de que alguém se dedicasse somente a pensar ou exclusivamente a pensar, isso não fazia parte na realidade. Então, por isso que alguns autores se referem a eles como pensadores, não simplesmente como filósofos, porque o termo ainda estava sendo construído. Parece que Pitágoras foi um dos primeiros a empregá-lo nesse sentido, né? Aquele que ama o saber, né? Filósofos. Né? Mas somente mais tarde, a partir de Sócrates, sobretudo Platão, é que há esse entendimento do filósofo como alguém que se dedica de maneira quase que exclusiva ao ofício do pensamento. Se formaram escolas, né? A própria academia de Platão foi formada com esse propósito. Né? Se ensinava tanto para pessoas de fora da academia como para os iniciados da academia. Né? E esse modelo foi repetido, por exemplo, por Aristóteles, quando criou o Liceu, né, e várias outras escolas. Então, a filosofia só vai se constituir enquanto atividade principal a partir de Platão, né, no século IV a.C. Bom, então, dentre esses primeiros pensadores, eu costumo destacar quatro. Ou até questão de facilidade, a gente tem que reduzir, efetuar um recorte, né? Então, usualmente eu abordo Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Heráclito de Eleia e Parmênides de Eleia. Esses seriam os quatro grandes pensadores os quais eu costumo abordar nas minhas aulas, nos meus textos. Né? Recentemente publiquei na revista Humanitas, número 137, publicada
agora em 2021 e, enfim, um artigo sobre Tales de Mileto e um sobre Anaximandro de Mileto virá no número 139 e pretendo publicar outros textos nessa revista. Posteriormente eu vou enviar para a secretaria do curso os arquivos desses dois primeiros textos, né, para que vocês possam acompanhar. Hoje eu só queria falar de maneira mais geral sobre essa disciplina que vocês estão cursando. Né? Bom, é, depois nós temos assim, depois desses pensadores, nós temos o surgimento dos sofistas em meados do século V. Né? Os sofistas eram usualmente oradores, professores de retórica, de técnicas de argumentação, e que viajavam pela Grécia, pelas diversas cidades, né, ensinando esse saber a quem desejasse mediante pagamento. Né? Então, houve críticas a eles nesse sentido, que seriam mercenários, enfim, do saber, né? Mas é claro que se hoje a gente comparar o que somos nós, professores, né? Afinal, nós precisamos, né, para poder exercer essa atividade, nós somos remunerados também. Há algo de intrinsecamente ruim nisso. Então, os sofistas foram muito criticados, sobretudo por Platão. Platão que vinha de uma origem aristocrática, né? Quer dizer, não precisava trabalhar, em outros termos, né? Assim, depois vai fundar a academia, né? Mas assim, há uma crítica elitista até da parte de Platão em relação aos sofistas. Mas assim, é claro que Platão tem alguns pontos em que ele tem razão com os sofistas. Quer dizer, alguns deles eram de fato enganadores e seriam capazes de defender qualquer posição na Assembleia e procuravam falar aquilo que o público queria ouvir, né? Ou seja, demagogos, em vez daquilo que seria preciso dizer. Né? Mas aí eu costumo separar os sofistas em três categorias. Os mestres da sofística seriam os primeiros, né, os mais importantes, que seriam o Gorgias e o Protágoras. O Gorgias, também um grande orador, viveu mais de 100 anos, ele nasceu antes de Sócrates e faleceu após Sócrates, né, tem uma vida longa, sempre dando palestras e tal. Eu também considero um pensador, assim como Protágoras. E o Gorgias, assim, ele ficou famoso, entre outras coisas, ele escreveu um tratado sobre o não ser. Então isso, de certa forma, dialogava com Parmênides, porque o autor defendia o ser, a unidade. Né? E o Gorgias também ele colocava em questão haver uma verdade absoluta, uma verdade com maiúscula. E que uma vez que não havendo essa verdade absoluta, nós precisaríamos trabalhar a nossa técnica argumentativa, né? Os discursos, as palavras, porque se trataria de convencer os outros mediante a argumentação. Né? Quanto ao Protágoras, também mestre da sofística, ele ensinava que para tudo, para todas as questões, você pode encontrar dois pontos de vista opostos. Né? Então, nesse sentido, ele deixou escrito uma obra, da qual nos chegaram fragmentos, chamado Antilogias, que significa argumentos contrários. Né? E, além disso, há frases atribuídas a Protágoras, como, por exemplo, que o homem é a medida de todas as coisas, tanto daquelas que são como daquelas que não são. Então, a defesa de um ponto de vista é, baseado no homem, né, antrópico. Né? Assim, é, e ele foi criticado por Platão, por exemplo, porque essa sentença significaria uma espécie de relativismo, no sentido de que cada cabeça uma sentença, que não haveria uma opinião verdadeira. Eu não, assim, eu não creio que seja a única explicação que pode se dar desse fato.
apenas assim, dizer que Protágoras destaca a importância do homem, até que nós vemos o mundo a partir de nós mesmos. Os próprios deuses, de certa maneira, são feitos à nossa imagem, não ao contrário, como diz a Bíblia, né? Mas que nós formamos os deuses à imagem do homem. Assim como dizia Empédocles, né? Epimênides, ou Empédocles, para quem assim, se cachorros e leões pudessem falar, eles diriam que os deuses são cachorros ou leões, né? Então já havia um espírito crítico aí em relação à religião, às crenças religiosas na antiguidade. Pois bem, então temos os sofistas da primeira geração, os mestres. Em segundo lugar, temos os eristas da segunda geração, que seriam já discípulos desses primeiros, mas que acabam fazendo da disputa um objetivo em si. A refutação dos outros se torna um jogo. Isso é muito perigoso, né? No físico Platão, eu acho que a gente pode aceitar isso, é porque, de repente, numa assembleia, apenas para ganhar dos demais, você pode defender a destruição de uma cidade, por exemplo. Né? Ou logo em seguida voltar atrás e defender o ponto de vista oposto. Então, isso é meio complicado. Em geral, as críticas de Platão e de Sócrates se dirigem a esse segundo grupo mais do que ao primeiro dos grandes pensadores. Em relação, por exemplo, a relação entre Sócrates, Gorgias e Protágoras é geralmente mais respeitosa, né, reciprocamente. Então, vocês podem conferir a esse respeito os diálogos Protágoras de Platão e o diálogo Gorgias de Platão. Né? No Gorgias é interessante que aparecem vários tipos de sofista. O Gorgias, o erista, um outro seria o político sofista, que é a terceira categoria que eu vou falar. O político sofista é aquele que se utiliza das técnicas argumentativas, retóricas, para finalidades políticas. O grande exemplo disso foi Péricles, né? Péricles, o grande estadista, que sob cuja direção se construiu a Acrópole, né? O Partenon, né? E alguns dizem inclusive com dinheiro próprio, ele investiu o dinheiro próprio dele no Partenon, mas a ideia de passar para a posteridade, que essa ideia de tornar Atenas grande não só aos olhos dos seus inimigos, dos seus adversários imediatos, mas pensando também em termos futuros, tanto que até hoje a Acrópole é essa maravilha que pode ser visitada, quer dizer, claro, foi muito abalada com explosões, deteriorações, guerras, né? Os romanos devastaram né, a Grécia em determinado período, mas mesmo assim a parte significativa ainda está de pé e pode ser visitada. Mas então temos essas três categorias, só recapitulando, quer dizer, os mestres da sofística, os eristas, eles vêm de eres, conflitos, quer dizer, que fazem da disputa um objetivo em si, e os políticos sofistas, cujo principal exemplo foi Péricles. Pois bem, nesse contexto, quer dizer, temos os primeiros pensadores, temos a literatura grega, que é importante não esquecer, né? Homero, Hesíodo ajudaram a formar as bases da literatura grega, né? Aquilo que Werner Jäger chamou de paideia, né? Formação, educação grega. Temos a poesia, né? Píndaro, temos Simonides, aí temos a tragédia, né? Ésquilo, Sófocles, Eurípides, né? E é nesse contexto, nesse caldo cultural, que vai surgir Sócrates, nascido em meados do século V. A data não pode ser, não há uma precisão sobre isso. Eu calculo em torno de 360 a.C., não, mais, 340 a.C., porque vamos fazer as contas. Sócrates morreu em 399, segundo ele, tendo 70 anos. Então, ele teria nascido nos anos 30, 20 do século anterior. Então, porque nós temos que recuar um pouquinho a data habitualmente
atribuída a Sócrates, porque há vários relatos em Platão de um encontro que Sócrates teria tido com Parmênides, quando jovem. Então, para isso ser plausível, Sócrates teve que ter nascido um pouco antes, né, para ter uma idade, inclusive, poder conversar, mesmo como jovem, 18, 19 anos. Então, eu recuaria um pouco a data de nascimento de Sócrates. Em todo caso, o ano de nascimento nós sabemos, o de morte, nós sabemos que foi em 399 a.C., quando ele foi condenado por, enfim, não seguir os deuses da cidade, cultuar outros deuses que não da cidade e corromper a juventude. Né? Então, justos ou não as acusações, ele acabou sendo condenado. Isso pode ser lido no texto de Platão, né, Apologia de Sócrates ou Defesa de Sócrates, e também em várias outras obras secundárias, comentários a respeito, por exemplo, do jornalista Stone, escreveu O Julgamento de Sócrates, né, mas muitos outros escreveram sobre esse tema. Então, com Sócrates, é como se Sócrates fosse uma espécie de divisor de águas entre o antigo pensamento e a própria sofística e a filosofia. Porque Sócrates vai trazer elementos da reflexão dos primeiros pensadores, mas vai fazer uma crítica das suas reflexões sobre a natureza física, né? Ele diz querer estudar diretamente a natureza é como olhar para o sol sem um filtro. Nós ficaríamos cegos, né? Então é preciso mudar a perspectiva. E aí Sócrates vai ter em comum com os sofistas o fato de estudar os homens, estudar a polis, e a si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. É o lema que ele pega do oráculo de Delfos, né? Dedicado a Apolo. E vai fazer disso uma missão, interrogar a si mesmo e aos outros. Então é um novo ponto para a filosofia, talvez a base para a verdadeira filosofia, que essa então seria introduzida por Platão. Né? Platão que de fato confere ao filósofo um estatuto diferenciado. Isso pode ser visto, por exemplo, logo no início do diálogo sofista. Né? Aliás, Platão havia se proposto a escrever uma trilogia. Seria o sofista, o político e o filósofo. Só que ele não redigiu o diálogo filósofo. No entanto, Aristóteles, o seu discípulo, escreveu um diálogo chamado Filósofo, do qual chegaram até nós alguns fragmentos. Enfim, o curso ele ainda abrange um pouco do período helenístico, né? Aí eu queria destacar, só para concluir, antes de concluir, que duas escolas me parecem importantes nesse período helenístico, que é o período greco-romano, após a invasão de Alexandre na Macedônia, e que acabou enfraquecendo a Grécia e abrindo caminho posteriormente para a dominação romana. Né? Mas nesse período, então, tem algumas escolas que são escolas um pouco mais simplificadas em relação à época de ouro da filosofia grega. Mas, assim, indo direto ao ponto, queria destacar duas: o epicurismo e o estoicismo. Epicuro filósofo que viveu em Atenas, depois ele acabou fundando a própria escola nos jardins de sua casa. Daí a sua escola ter esse nome, Jardins de Epicuro, a filosofia do jardim, alguma coisa do tipo. Né? E cujas principais características são buscar a moderação, a fuga da dor. Então, o epicurista ele não é um hedonista, não é alguém que busca o prazer pelo prazer, mas é alguém que busca antes evitar a dor. Então, ele vai evitar os excessos, né? Ele vai evitar, por exemplo, beber demais, porque depois ele teria dor, ressaca, enfim, né? Tudo aquilo que decorre disso, mas assim, ao mesmo tempo, se permitiria alguma coisa. Né? É uma filosofia da moderação. E Epicuro defendia que haveria quatro grandes remédios para a alma, que eu acho muito pertinente para os tempos que nós estamos vivendo. Né? O primeiro remédio para a alma é que não devemos temer os deuses, porque os deuses estão tão ocupados
tomando néctar, ambrosia. Então eles não estão realmente preocupados com as nossas misérias, então não precisamos temê-los. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não devemos temer a morte, porque se estamos aqui, obviamente não estamos mortos, não há por que nos preocuparmos. E quando nos formos, segundo ele, já não nos preocuparemos com mais nada, então não há sentido em nos preocuparmos com isso. O terceiro grande mérito para a alma é que não há mal que sempre dure. Quer dizer, assim, se hoje as coisas estão ruins, como efetivamente estão, em algum momento isso vai passar, isso vai melhorar. Nada como um dia depois do outro, então a gente precisa acreditar que amanhã será diferente e poderá ser melhor. E o quarto e último remédio para a alma é que é possível ser feliz, é possível alcançar o prazer. O prazer não é algo intransponível, inalcançável, né? Então nós podemos também ser felizes. E eu tenho refletido um pouco sobre isso ultimamente e me parece que esses quatro grandes remédios para a alma ainda hoje eles são de grande valia. Tá? E para terminar, rapidamente eu queria falar sobre o estoicismo. O estoicismo foi praticamente a filosofia dos romanos, né? Na ilha de Chipre. O seu nome vem de é, Poikile, Stoa Poikile, seria pórtico pintado, que era o lugar onde eles se reuniam. Mas daí veio o nome estoicismo. Mas basicamente o estoicismo consiste em colocar o dever acima de tudo. É uma doutrina ética deontológica, ou seja, que tem o dever como noção central. Então, mesmo para isso tem que suportar a dor, por exemplo, o sofrimento. Né? Então, é, por exemplo, a gente tem que ter a imagem do soldado romano, que caso o seu centurião ordene que ele coloque a mão no fogo, ele efetivamente, literalmente, vai colocar a mão no fogo para o seu centurião. Né? Daí vem a expressão, eu seria capaz de colocar a mão no fogo por alguém, seria capaz de responder por essa pessoa. Né? Então, são princípios éticos bastante severos, né? Mas há, em combinação com isso, também uma questão da meditação, da calma, da aceitação da natureza. E isso fica muito claro, por exemplo, nas meditações do Marco Aurélio, né, do imperador Marco Aurélio, né, que é, como a maioria dos romanos, então, estoico, um filósofo estoico. Outros, Cícero, né, Sêneca, enfim, é uma filosofia também bastante rica e variada. Então, de maneira simplificada, seria isso. Não gostaria de avançar mais. Por exemplo, é, Plotino, que é um neoplatônico, tal, mas é uma doutrina muito complexa, muito profunda, eu acho, para a gente tratar nos limites dessa aula. Então, eu só queria gravar esse vídeo para fazer essa espécie de panorama do curso que vocês estão assistindo, tá bem? Muito obrigado. Eu sigo à disposição para dúvidas, contatos, qualquer coisa que vocês queiram, tá bem? Bons estudos.